Boa tarde, pessoal. Então, hoje pelo canal Asnacar Ferramentas vamos falar de uma serra Tico-Tico. Uma serra Tico-Tico da Forte G, da loja da Forte G, que é uma marca aí do canal do grupo dona da loja do mecânico. Essa marca é especificamente da loja. Então, vamos estar falando sobre essa serra Tico-Tico, que a princípio é uma serra Tico-Tico aí bem robusta, bem reforçada, que é para uso caracterizado como uma ferramenta de entrada. Embora sendo robusta, é uma serra tico-tico até bem estruturada, né? Uma, um bom peso, né? Com uma base forte, né? Com uma base, acho que é a base de uma base bem reforçada, né? Sendo bem robusto, pesando 2 quilos e pouco. Ela tem 800 watts de potência. O modelo dela está aqui. Ela é de 800 watts de potência com uma serra Tico-Tico da Forte G, modelo 2532, com 800 watts de potência. Então a gente pode ver que é uma serra Tico-Tico bem robusta, né? Com uma boa potência, com velocidades variáveis, com a gente pode ver que ela tem aqui um botão com vários recursos. Ela tem ela tem 3 velocidades, né? Aliás, ela tem 6 velocidades com velocidade variável aqui, um controle aqui, até 6 velocidades. Tem velocidade variável no gatilho e um botãozinho de trava. Então, essa serra Tico-Tico, ela já está comigo já faz mais de um ano. Como é que eu poderia caracterizar essa ferramenta? Bom, eu vi várias pessoas, a experiência que várias pessoas tiveram no canal, em vários canais aí sobre essa ferramenta, que foram frustradas. A gente tem que entender uma coisa: uma ferramenta quem faz é o profissional, com a tua habilidade e a forma como tu usa a ferramenta. Todas as ferramentas são boas e vai muito do teu uso com a ferramenta e para que você está aplicando. No caso, essa serra Tico-Tico, eu vi várias pessoas falando, até no próprio canal, que essa serra Tico-Tico ela é muito boa para madeiras laminadas, para madeiras leves. Não é uma ferramenta de uso industrial, é uma ferramenta de entrada. Podia se caracterizar como de uso hobby, mas, como eu falei, é uma ferramenta que depende da forma como você vai usar e para que você vai aplicar. Então, experiência própria minha, como é uma serra tico-tico que serve para cortes curvos, não é uma ferramenta de precisão para você cortar cortes retos, madeiras brutas. Para isso você tem uma serra circular, você tem uma mesa de corte. Essa serra tico-tico seria praticamente mais para uso, para aplicação em parte de materiais mais leves, como esse tipo de madeira aqui. Você pode estar cortando materiais assim como esse tipo de material aqui, essas madeirinhas, esses compensadinhos, as chapas finas mais leves, né? De madeira, que não requer muito esforço da máquina. A gente pode saber que essa máquina não é uma máquina para uso industrial, é uma máquina para uso hobby, mas e também você não pode deixá-la muito tempo trabalhando com ela. É uma máquina de uso ocasional que você pode estar fazendo vários cortes, pode trabalhar com artesanato. Então, vai muito da forma como você usa a ferramenta. Se você tem uma ferramenta para te auxiliar no teu trabalho, se não é uma ferramenta para você trabalhar numa linha de produção, no caso, esse corte que eu fiz aqui com ela. Se você executar apenas uma peça de vez em quando, ela faz bem a função. Mas se você for executar esse mesmo tipo de trabalho várias vezes durante o dia, não é a máquina para você. Não como disse, não é uma máquina de uso industrial, de uso intenso, é uma máquina ocasional para uso esporádico. Então, para uso esporádico, para material leve, ela vai muito bem, faz a função certinho. Então, como te falei, a máquina que está comigo já faz mais de um ano. Para uso esporádico, ela atende muito bem. Para determinados tipos de tarefas, ela faz bem a função.
Entendeu? Então, como eu te falo, você pode ver em várias oficinas aí, máquinas até uso hobby na mão de profissionais trabalhando aí com estofadores, usando esse tipo de, tem máquinas mais simples que eu mesmo já vi, vai muito do teu uso, vai muito naquilo que você vai aplicar. Então, como eu estou falando, não é uma máquina de uso industrial, não é uma DeWalt, não é uma máquina da Bosch, mas no caso essa máquina é uma máquina boa. Você sabendo usar ela, sabendo utilizar a ferramenta, ela vai te dar um retorno muito bom. Então depende para aquilo que você vai aplicar. Não é uma máquina de uso industrial. Para você, no caso aqui, pode fazer várias peças em larga escala, não vai te dar esse read feedback. É uma máquina que vai sofrer, vai ter problema de aquecimento. Embora ela seja uma maquininha boa, potente, mas como eu te falei, depende para aquilo que você vai aplicar. Se você quer uma máquina para fabricar peças em série durante o dia, aí você pode até ter duas dessas. No caso, se são máquinas de entrada, então faça o seguinte, use duas dessas. Enquanto você usa uma, põe a outra para descansar. Porque o segredo da máquina é não deixar ela aquecer demais, não forçar demais. Tudo tem o seu limite, você tem que trabalhar dentro do limite de cada máquina. O segredo para a máquina ter uma sobrevida é a limpeza e o uso e o manejo dela. Se é uma máquina de uso ocasional, você pode até intercalar ela com uma outra máquina igual a ela, ou mais simples. O segredo é manter o motor resfriado. Não aquecer demais o motor. Como é um motor elétrico, todo motor elétrico ele tem um tempo de funcionamento. Isso interessa em geral para todos os tipos de ferramentas elétricas. Se é uma ferramenta, você tem que trabalhar dentro do limite dela. Então, o certo para esse tipo de máquina é você ter duas. Se você não tem condições de comprar uma industrial, compre pelo menos mais uma em relação a essa. Você pode estar intercalando. Então, o segredo vai do uso da forma como você vai usar o teu equipamento. Eu vi várias pessoas aí tendo problemas com o equipamento, a forma como eles usaram foi errado. Então vai muito do uso do teu equipamento, a forma como você usa. Eu tive usando essa máquina, eu não coloquei essa máquina aqui para castigar ela. Não é uma máquina para você castigar, para você provar. Ela tem um limite. Ela é uma máquina frágil. É uma máquina que tem o seu limite para, como eu te falei, para cortar esse tipo de madeira, plástico, coisa leve, vai muito bem. Atende muito bem. Então, agora se você quer cortar uma madeira mais pesada, aí você vai com um material mais pesado. Como eu te falei, esse tipo de serra tico-tico não vai para esse tipo de trabalho, para você cortar madeira muito pesada. Então você pode até fazer isso, mas de uso esporádico. Agora, se você quer uma máquina para trabalhar o dia inteiro, não tem condições, tenha duas dessas. Se você não tem condições de comprar uma maquita, ou compre uma profissional e intercale com ela. Então, como eu te falei, a forma como você usa as suas ferramentas, a forma como você tem o teu material na mão. No caso da minha bancada, eu tenho mais duas tico-tico. Eu tenho essas, depois eu vou falar sobre duas Hammer eu tenho aqui, que são de 400 watts, diferente dessa. Essa aqui é uma orbital com um pouco mais de recurso, com uma base um pouquinho mais forte. Quer dizer, a máquina que me atende bem, para aquilo que eu quero fazer, vai muito bem. Então, a serra tico-tico vai do teu uso, a forma como você usa o material, a forma como você corta, a forma como você trabalha. Então, eu recomendo essa máquina, ela é muito boa, tá numa promoção muito boa na Forte, aí na loja do mecânico. Você pode entrar lá, ver. Então, vai muito do teu uso, a forma como tu usa, a forma para que tu vai aplicar. Por exemplo, para cortar chapa de metal já não serve. Material de ferro, não esquece. É madeira leve, chapa leve, para fazer material chanfrado, curvo. Não é para fazer corte reto, esquece. Ela não foi feita para fazer corte reto. Eu vi vários vídeos aí falando que a base dela não é mole, mas cara, você quer uma serra tico-tico para cortar reto? Aí você vai para uma serra circular. Vai para uma serra circular, entendeu? Para cortar reto, ou vai para uma mesa para esse tipo de corte. Então, a serra tico-tico não foi feita para fazer corte reto, ela é feita para fazer corte curvo. Esse tipo de material com esse tipo de material, com chapas finas de PVC, entendeu? Então, para esse tipo de trabalho vai muito bem. Então, nós temos aqui temos aqui a Forte G, estamos com o site aqui da Forte G aqui. Então, ela está aqui. Então, tá aqui, ó. Ela está aqui. Nesse caso é uma 2532. Vamos ler a descrição aqui, né? Então, aqui no site aqui já fala, né, que ela é uma máquina para cortes curvos, mesmo que sendo para cortes retos, mas não é uma máquina
especificamente para você fazer cortes retos, cortes pesados, para fazer corte leve, em curva. Ela não tem essa, embora ela tenha um guia de orientação lateral ali para você facilitar esse trabalho, mas ela não faz essa função. Então ela é uma ferramenta para cortes mais em curvos, né? Então tá aqui as especificações técnicas. Você pode ler ali, ó. Então uma serra Tico da Forte G, uma potência de entrada de um HP de 800 watts, a voltagem no caso minha 127 volts, 60 Hz de frequência, com um golpe de 500 a 3000 GPM, que ela vai trabalhando com golpes, sistema de golpes. Então, pelas especificações, ela trabalha aqui com corte em A6 mm, madeira 55, com controle de velocidade. A base metal, ela corta também em ângulo. Ela vem com uma chave Allen, uma guia paralela e uma lâmina de serra. A garantia de 12 meses. Então, nas especificações, a gente tem que entender o que é essa serra Tico-Tico. A serra Tico-Tico, ela é uma ferramenta para uso ocasional. Não é para usar durante muito tempo ligada. No máximo aí você usa uns 5 a 10 minutos no máximo. Desligar ela. Se você tem mais necessidade de usar por mais tempo, tenha mais uma máquina à mão para fazer essa mesma função. Então você precisa trabalhar pensar em relação à estratégia que você vai, como você vai usar a sua ferramenta. Então, no caso, essa ferramenta ela atende muito bem a quem trabalha aí no segmento hobby, artesanal. Não é para uso industrial. Mesmo que você precise dela durante o dia todo, você tenha pelo menos mais uma máquina trabalhando com você, para você ter ela aquecendo. Se ela aquecer demais, deixa ela esfriar, use outra. Entendeu? Então, vai muito da forma como você usa a máquina. É uma máquina. Não é uma máquina de uso industrial, é uma máquina de entrada. Mas você sabendo usar, você vai lá ter ela por muito tempo, né? Mas é isso. Então a serra Tico-Tico ela tem essa aplicação. Sobre a Forte G, o que eu posso dizer é isso. É uma máquina de entrada para uso ocasional, embora ela tenha uma boa potência, tenha uma base forte, mas para você trabalhar com esse tipo de material, vai muito bem, atende muito bem. O pessoal que é do segmento robista, o pessoal que trabalha com artesanato, ela atende muito bem também. Sabendo usar, você vai ter uma ferramenta por muito tempo, você vai poder trabalhar com ela direto, mas se você tiver que trabalhar um dia todo, pelo menos tenha mais uma. Então, a estratégia é o seguinte, quando você vê que ela aqueceu demais, deixa ela parada, pegue outra, até ela esfriar, e vai intercalando assim. Então, assim você vai ter uma ferramenta para muito tempo. No caso, o motor dela atende bem. Você tendo uma serra de boa qualidade também vai te ajudar também. Tendo uma serra boa, aplicando a serra certa para determinado tipo de tarefa, vai embora. Então é isso. Chegamos aí ao final aí do vídeo. Deixo as considerações finais. Como eu te falo, todo equipamento vai do uso do profissional. Quem faz o equipamento é o profissional e a forma como ele trabalha com a ferramenta. Toda ferramenta é boa e vai muito do teu uso. Mas é isso, um abraço para todos e até a próxima.